Outro quadrinho que tá abalando as estruturas aí da Gibisfera, tá todo mundo falando muito bem, todo mundo muito impressionado com o resultado do quadrinho, é esse aqui, ó, Friday, publicado pela QS Comics, de autoria do Ed Brubaker, com o espanhol Marcos Martín e a Muntsa Vicente nas cores, né? É muito interessante ver aqui um quadrinho do Ed Brubaker, que a gente sabe que hoje é tido aí como grande nome do suspense policial, do noir, o cara que já fez Matar ou Morrer, tem o Criminal, tem aí o Pulp, Meus Heróis Eram Todos Viciados, e também tem uma vasta experiência aí dentro da Marvel, com Demolidor, né, com o Soldado Invernal, é dele aí, um dos grandes clássicos da Marvel, o Soldado Invernal é do Ed Brubaker também, o Gotham, DPCG, também é de autoria dele. É bom a gente ver ele um pouco, navegando um pouco fora da zona de conforto dele aqui, apesar de que ele ainda traz alguns elementos aqui do suspense policial, né? Aqui a gente acompanha a Friday, a protagonista do quadrinho, tem o nome do quadrinho, né? A Friday tá aqui e o Lancelot Jones, o amigo dela, tá aqui. Eles são meio que uma dupla de investigadores juvenis, né? Ali na escola, aquela coisa britânica, assim, de crianças saindo na rua, americana também, de crianças saindo na rua de noite para investigar mistérios. Aqui é levado muito a sério por esses dois que tentam desvendar algumas coisas tanto normais quanto paranormais que vem acontecendo ali na cidade deles, que é Kings Hill. Anote esse nome, Kings Hill, que em breve a gente retorna a falar dele aqui. E aí a gente vê aqui a Friday retornando para a cidade dela. Ela foi para a faculdade, acabou o ensino médio, foi para a faculdade estudar em outra cidade ali. Ela retorna para a cidade dela, e no começo aqui ela fala que no dia anterior ela ia para a faculdade, as coisas parece que com o Lancelot ali acabaram passando um pouco da linha, né? Eles tinham uma relação assim meio de amizade, mas um amor platônico entre os dois. Eles avançaram essa linha para ver se não era amor de fato, parece que a coisa não rolou, e aí volta, tem toda aquela situação, a gente precisa resolver isso, a gente precisa conversar, só que tá rolando uma série de acontecimentos paranormais lá em Kings Hill, e eles precisam aí voltar para a agência deles de detetives juvenis e investigar o que está acontecendo, resolver esse mistério e salvar a cidade. Então, como eu disse, tem toda essa pegada no ar aí que ele utiliza em Criminal, mas não é aquela coisa cotidiana do dia a dia, mais humana, mais mundana, né? Ele traz elementos aqui Lovecraftianos, ele flerta muito com os trabalhos do Joe Hill, e aí por isso eu falei Kings Hill, né? E aí o Stephen King, eu acho que ele homenageia o Stephen King e o Joe Hill, que é o filho dele aqui nessa cidade. Ele traz esses elementos do terror aí desses dois mestres, traz algumas narrativas Lovecraftianas aqui, principalmente no visual dos monstros. Eu acho que a Muntsa Vicente aqui também, até as cores dela flertam aqui com esse visual mais psicodélico das obras do Lovecraft, né? Inclusive tem aquele Lovecraft lá que saiu pela Comic Zone lá do Henrique Brett. Se você leu, você sabe que as narrativas Lovecraftianas, elas funcionam muito bem quando trabalham com esse tipo de paleta de cor mais psicodélica. E assim, é legal de ver esse terror, né? Esse terror, né, paranormal, Lovecraftiano, misturado com detetives infantis, né, juvenis, lembra muito os Goonies ali, até quem sabe ali o Colorado Train da Comic Zone também lembra um pouco assim de crianças reunidas tentando resolver um mistério, mas isso tudo eu acho que não passa de um pano de fundo para toda a trama real que está acontecendo aqui, que é a formação. Inclusive lá na resenha que eu fiz no Instagram, eu falei que esse quadrinho aqui não é um quadrinho de terror, ele não é um quadrinho de mistério, ele é um quadrinho de romance de formação, porque a gente vê dois adolescentes aqui partindo do lugar que eles estão, que é a adolescência, dando os primeiros passos na vida adulta, entendendo como é que funciona a vida adulta de fato, né? Tendo que resolver algumas questões. É uma coisa muito adulta quando você tem um trauma, quando você tem uma dificuldade, quando você tem uma situação embaraçosa e você tem que resolver. As crianças geralmente deixam isso de mão, né? Aconteceu, acabou, papum. Mas o adulto não, o adulto vai atrás, o adulto resolve, o adulto dialoga. Então a gente vê esses primeiros passos da vida adulta do Lancelot e da Friday aqui, por isso que eu chamo isso de um romance de formação. E ao mesmo tempo que eles vão tendo que resolver isso tudo, né, entender qual é o real sentimento deles ali um pelo outro, eles vão resolvendo aí esse crime que assola a cidade, que o que acontece é que tem uma floresta aqui meio encantada na cidade.
E alguns monstros estão surgindo, alguns sonhos estranhos estão aparecendo, algumas pessoas estão desaparecendo também, e aí os dois vão investigar o que é que está acontecendo e descobre toda uma trama de crianças que estão sendo substituídas por monstros, né? Meio que os bebês estão sendo sequestrados, estão colocando monstros no lugar dessas crianças. Isso tudo uma trama aí, uma proposta aí da Rainha Branca, né? Que é como se fosse a grande chefe, a grande rainha dos monstros aqui, querendo se vingar da humanidade por uma coisa que a humanidade fez muito tempo atrás e que a gente também vai descobrir aqui no quadrinho o que foi que a humanidade fez e como é que isso tudo vai ser resolvido. Essa parte da trama, ela pode soar um pouco clichê, pode pegar muita referência do Stephen King e de Joe Hill, né? Tem muita coisa ali dos contos do Stephen King que são absorvidos aqui para dentro da obra, só que essa parte do romance de formação, ela é muito interessante, ela é muito madura. A parte que eu mais gostei do quadrinho são os diálogos da Lancelot com do Lancelot com a Friday, né? Eu acho que é muito interessante quando eles começam a discutir o que aconteceu entre eles. O desfecho do quadrinho também, ele acaba sendo um pouco clichê, mas é um clichê que, como eu já falei, assim, quando a obra ela é muito boa, não precisa que a grande revelação seja feita na última virada de página, né? Assim, a obra é tão boa que você vai entender o que está acontecendo, ela não é óbvia, ela não vai te chamar de burro jogando tudo na tua cara ao mesmo tempo, mas ela vai entregando algumas pistas aqui que, se você for um leitor atento, que está de fato interessado na obra, que a obra foi capaz o suficiente de cativar e te manter preso na leitura, você vai conseguir desvendar o mistério. E eu acho que isso é, inclusive, um acerto que o Brubaker tem em todos os quadrinhos dele, né? Ele consegue fazer com que você desvende ali o mistério e depois ele vai te explicar, por exemplo, o whodunit, né? Tem alguns tropos narrativos que a gente chama em quadrinhos de mistério, que é o whodunit e o whodunit. O whodunit geralmente é em quadrinho onde tem uma morte, né? Uma pessoa morreu, quem fez aquilo, quem matou tal pessoa, né? E aí tem o outro paralelo aqui dos quadrinhos de mistério, que é o whodunit, né? Que a gente já sabe quem matou. A gente já sabe quem matou, mas por que matou? Qual foi a motivação? Então, esse quadrinho aqui, ele tem muito isso, ele tem um pouco dos dois aqui, do whodunit, do whodunit, mas eu acho que quando a obra ela é competente, ela não interessa você descobrir quem fez, mas o que interessa é você descobrir depois o porquê fez, né? E aí é o grande plot final desse quadrinho aqui, é o porquê fez, que é entregue só no final. É um quadrinho que ele vai sim figurar aí entre os melhores do ano do Além dos Quadrinhos, não tenho dúvida. A arte aqui do Marcos Martin, ela é uma arte muito diferente do que a gente está acostumado nos quadrinhos do Brubaker, aquela arte mais super-heróica, né? Com a anatomia mais conservadora, digamos assim. Aqui a gente vê uns corpos mais alongados, os olhos mais abertos aqui da Friday, né? Aqueles olhos que parecem que flerta muito com os olhos de anime, né? Quem está acostumado com o One Piece sabe que os olhos dos personagens são muito grandes. É um marco aqui da arte mais estilizada. Olha essas cores aqui, olha esses quadros do Marcos Martin com a Muntza Vicente. Isso aqui é o que eu acho que é o grande trunfo do quadrinho, de trazer esse psicodelismo, de tirar a gente um pouco aqui da verossimilhança da situação, né? E mostrar que é um mundo mais paralelo, digamos assim, só que a situação que ele traz toda a situação dos monstros como se fosse um grande sonho que está acontecendo, assim, né? E a situação mais mundana são os diálogos que são resolvidos, né? Que acaba resolvendo pra gente. Muito bacana. Olha, de novo aqui mais uma página para vocês verem a paleta de cores. Eu acho que de fato é um grande acerto da QS Comics, que tá montando um baita catálogo, tá trazendo aí o Mestre das Armas, tá trazendo aí Go West e Young Man ainda em 2025, tem quadrinho do Jeff Lemire, o Detetive Cósmico aí também, vem em 2025 aí. Mais uma baita adição ao catálogo deles aqui. Gostei demais desse quadrinho aqui. Eu acho que assim, é muita coragem publicar um quadrinho com essa capa aqui, porque eu acho que essa capa aqui, ela não é muito vendável, digamos assim. Se eu pudesse fazer alguma melhoria nesse quadrinho, seria a capa. A gente acaba vendo aqui algumas outras capas internas dos quadrinhos que talvez poderiam ser mais chamativas, né? Mas é a primeira vez que esse quadrinho é publicado de forma integral no mundo, tá? Ele foi publicado primeiro lá no Panel Syndicate, que é meio que um webtoon, né? Uma plataforma de quadrinhos virtuais americana. Foi publicado lá no Panel Syndicate, depois foi compilado em 3 volumes lá fora. A QS Comics é a primeira do mundo a publicar as 9 edições do Panel Syndicate aqui, ó, nesse volumão aqui de quase 300 páginas, ou são mais de 300 páginas. São quase 300 páginas, capa dura,
papel cochê de alta gramatura, a impressão tá muito boa, da qualidade editorial e gráfica que não tenho nada a reclamar, da história já contei para vocês, é uma história excelente, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender assim como eu me surpreendi e que vão gostar bastante. Se você já leu, deixa um comentário aí, se não leu ainda, aproveita para comprar aqui nos links que eu vou deixar aqui embaixo e apoiar a página, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito, vamos tentar chegar aqui a 1000 inscritos muito em breve no YouTube do Além dos Quadrinhos. Vamos ajudar o Além dos Quadrinhos a se tornar uma página cada vez maior e cada vez mais forte. Esse vídeo foi um oferecimento da Comic Boom, uma das maiores e mais tradicionais gibiterias do Brasil, fica aqui em São Paulo, mas tem um site, comicboom.com.br, entrega em qualquer lugar, você tem frete grátis em compras a partir de R$ 299, tem ofertas semanais com até 70% de desconto, toda segunda-feira, meio-dia, tá lá no site esse monte de oferta para vocês, tem pré-venda com até 30% de desconto, tem cashback de até 15% para você utilizar na próxima compra. Se você nunca comprou na Comic Boom, vai lá, faz sua compra agora, bota lá o cupom ALEM10 e você ainda ganha mais 10% de desconto na sua próxima compra. Eu te vejo muito em breve, até a próxima e tchau, tchau!